Este vídeo é traduzido do inglês e retirado do canal Emma Mindfully Trader. Este canal será o canal oficial da Emma em português. O link para o canal original em inglês está na descrição abaixo deste vídeo. Oi pessoal, meu nome é Emma, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tenho apenas $40 no meu depósito e quero fazer cerca de $10.000 e o indicador média móvel vai me ajudar hoje. Se vocês se lembram, esse indicador ajuda a encontrar os pontos de reversão no gráfico e essa informação vai nos ajudar a analisar melhor o mercado e eu quero chamar sua atenção para os níveis de suporte e resistência, como encontrá-los, como analisar o mercado e como confirmar os pontos de entrada com os sinais do indicador. Hoje eu vou mostrar como fazer todas essas etapas e você só precisa ter atenção e assistir com prazer. Então, antes de tudo, precisamos ativar este indicador. E para ativar, vou precisar clicar neste botão e na lista de indicadores você pode escolher a média móvel. Tudo é simples, todas as configurações estão no padrão, você pode deixá-las mais grossas ou mudar a cor se quiser. Então eu vou escolher a cor amarela porque é mais visível. Essa é a média móvel no gráfico, este é o indicador. E nós vamos observar os sinais dele. Este sinal, por exemplo, quando o preço cruza a média móvel de cima para baixo e continua se movendo para baixo. E a média móvel também está se invertendo e se movendo junto com o preço em direção descendente. Agora entendemos que a partir deste ponto houve uma reversão de tendência. O preço vai continuar se movendo para baixo e nessa situação você pode abrir uma operação de venda para baixo devido a esse movimento descendente. Quando o preço cruza a média móvel de baixo para cima e continua subindo e a média móvel também se inverte, e se move junto com o preço para cima, isso mostra que o preço vai continuar subindo. E aqui você pode abrir uma operação de compra de acordo com essa situação. Ao analisar o mercado, você precisa se lembrar dos níveis de suporte e resistência e na situação geral de negociação, combine essas duas ferramentas corretamente e graças a essa análise correta e, claro, a sua experiência, você pode ver todas as situações. Você pode ver todos os pontos, pode ver claramente como se o gráfico fosse um livro aberto para você. E agora eu vou mostrar diferentes situações, como você vai observá-las e como eu vou trabalhá-las. Mas mesmo assim, tenha cuidado, assista e memore as situações. Então, pessoal, nessa situação eu quero abrir uma operação de compra imediatamente por 1 minuto, porque posso ver que após a tendência de alta o preço desceu e a partir desse ponto o preço reverteu e podemos ver velas verdes e o preço cruzou a média móvel de baixo para cima e essa média móvel também está se movendo junto com o preço. Então podemos esperar um movimento de alta muito em breve e eu quero lucrar aqui. Podemos também notar um bom potencial de alta e principalmente podemos ver um impulso de velas verdes. E eu acredito que nessa situação 1 minuto será suficiente porque podemos perceber que o preço ainda está subindo. Muito interessante, agora vamos esperar e ver o que vai acontecer aqui. E pessoal, lembra vocês que eu tenho meu chat fechado, envie meu código, mensagem privada no meu Telegram pessoal, emamila03, e lá vocês receberão sinais de negociação gratuitos, vocês saberão exatamente qual moeda apareceu, qual período de tempo e qual direção da negociação para obter lucro. Todas as informações estão no link abaixo. Junte seu chat no Telegram, acessem as notícias, recebam os sinais gratuitos e obtenham seus lucros. Então, pessoal, é muito interessante porque o preço continuou subindo e nós lucramos aqui. Como podem ver, analisamos tudo corretamente e conseguimos usar o indicador adequadamente. Muito interessante. Agora podemos continuar. Podemos encontrar outra situação para testar nosso indicador. Ele nos mostrou o ponto de reversão e, graças a isso, analisamos a situação melhor. Então, vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver a linha de nível. Este é o nível de resistência, se vocês se lembram. E podemos notar que, após o recuo, o preço reverteu e podemos ver velas verdes aparecendo. O preço cruzou a média móvel de baixo para cima e essa média móvel também está se invertendo e se movendo junto com o preço. Esse é um sinal. Podemos ver que o preço tocou essa linha inferior 2 vezes e está novamente se aproximando desse nível pela 3ª vez. Então, isso é um estreitamento do nível de resistência. E podemos notar a tendência de alta no gráfico. Os mínimos dos preços estão ficando mais altos. Então, aqui eu quero abrir uma operação de compra por 2 minutos devido a esse movimento de alta. E acredito que o preço continuará subindo e pode romper esse nível.
É bastante possível. Eu vejo esse potencial aqui, vamos tentar lucrar. E também o tempo de 2 minutos serve como reserva. Se ocorrer uma zona lateral, tudo dará certo e teremos tempo suficiente para fechar essa operação com lucro. E pessoal, lembro vocês de curtir nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. Sem a ajuda de vocês, eu não consigo fazer nada. Eu realmente não sou capaz de fazer nada, porque vocês são tudo para mim. E lembre-se de que muitos de vocês assistem os meus vídeos sem estarem inscritos. Precisamos corrigir isso agora. Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal, comentem abaixo. Quanto mais comentários, melhor. E entrem no meu chat fechado. E continuamos. Então, pessoal, é muito bom porque vocês podem ver que o preço realmente continuou subindo. Esse nível de resistência foi rompido. Podemos ver o impulso de velas verdes, muito bom. Ganhamos dinheiro com esse movimento de alta e o indicador estava certo, dando um ótimo ponto de entrada. Então, essa situação é incrível e podemos continuar e encontrar outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de resistência. E bem aqui, eu realmente quero abrir a operação de venda por 1 minuto, porque acho que é a hora certa. A partir do nível de resistência, ocorreu a direção, o preço recuou deste nível e agora está descendo e cruzou a média móvel de cima para baixo, continuando a cair. E a média móvel, como podem notar, está se movendo junto com o preço. Esse é um sinal de movimento descendente e vamos tentar lucrar aqui, porque o preço se move de forma bastante confiante com essas velas vermelhas e acredito que tudo dará certo com esse intervalo de tempo de 1 minuto. Então, vocês estão prontos para começar uma carreira de trading agora e eu posso oferecer 2 opções: Pocket Option ou Quotex, porque essas são as plataformas que permitem que você negocie e aproveite sua carreira de trader. E eu adicionei um código promocional especial para você, bônus de 50% no depósito para um início agradável. Essas plataformas são muito boas porque eu confio nelas, eu negocio nelas e retiro dinheiro sem problemas. E tudo funciona perfeitamente. E meus inscritos que as utilizam também dizem que tudo funciona bem e que podem praticar, crescer na área de trading e aproveitar as situações de negociação. Então, pessoal, muito interessante porque vocês podem notar que o preço desceu, foi um movimento de correção, recuou novamente, tudo estava certo, nós lucramos nesse movimento de correção. 1 minuto foi suficiente para isso, então o indicador também estava certo, mostrando um ótimo ponto de entrada. Então, muito incrível, vamos continuar. Então, pessoal, nessa situação eu quero abrir uma operação para baixo por 1 minuto, porque posso ver que depois do movimento de alta e do rompimento do nível, o preço reverteu. Podemos ver as velas vermelhas. E o preço também cruzou a média móvel de cima para baixo e ainda está se movendo para baixo. E também podemos notar que a média móvel está se revertendo junto, movendo-se junto com o preço. Então isso significa que em breve veremos um movimento de queda e esse movimento pode nos trazer um ótimo lucro, uma chance de ganhar dinheiro. E analisamos tudo, o preço está se movendo para baixo com bastante confiança, com essas velas vermelhas. Então agora vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, isso é muito bom porque vocês podem ver que o preço continuou caindo e nós tivemos lucro aqui. Então, analisamos tudo perfeitamente bem, tudo funcionou. O indicador estava certo dessa vez novamente. Situação brilhante, então vamos para outra situação. Então, pessoal, nessa situação quero abrir a operação para baixo de 1 minuto imediatamente. Ver aqui o potencial, o nível de resistência. Dá para ver que o preço desceu a partir desse nível. Podemos ver essas velas vermelhas bem impulsivas. O preço cruzou a média móvel de cima para baixo e ainda está se movendo para baixo. E a média móvel sim se move junto com o preço. E acredito que nessa situação, a partir do nível de resistência, o preço vai continuar caindo cada vez mais. E essa é uma ótima chance para nós lucrarmos esse movimento de baixa e podemos ver que o preço está se movendo com bastante confiança. Essas velas vermelhas impulsivas e recentemente o preço tem se movido para baixo com confiança. Então, pessoal, aqui podemos ver que ocorreu uma mudança, mas mesmo assim o preço continua se movendo para baixo e tivemos lucro aqui. Tudo estava certo, desta vez foi suficiente e analisamos tudo perfeitamente bem e o indicador estava certo novamente. Então, combinamos isso com análise técnica e tudo funcionou. Então, vamos continuar a encontrar outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de resistência e vamos trabalhar com isso. O preço tocou, depois desceu.
e também cruzou a média móvel de cima para baixo. E essa média móvel se inverteu e está se movimentando junto com o preço. Isso significa que em breve haverá um movimento de queda. É por isso que abriremos uma operação para baixo de 1 minuto. Nesse movimento de baixa, que eu chamo de movimento de correção, vamos tentar ganhar dinheiro aqui, porque dá para entender que a partir do nível de resistência, o preço recua e entra no movimento de correção. E podemos ver o pullback na direção oposta, e geralmente 1 minuto é suficiente. Eu trabalho com situações bem parecidas e é assim que aparecem. Então, pessoal, muito interessante, o preço continuou caindo, tivemos lucro aqui e 1 minuto foi suficiente para isso. Como eu disse, tudo funciona nesse tipo de cenário quando se trata de uma situação de pullback. Muito interessante, vamos continuar e encontrar outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver uma ótima chance de abrir uma operação para baixo de 1 minuto e vamos analisar. Aqui podemos ver o nível de suporte e após tocar pela primeira vez, o preço subiu. E depois desse salto, o preço reverteu e podemos ver as velas vermelhas aparecendo e o preço cruzou a média móvel de cima para baixo. E agora a média móvel está se movendo junto com o preço, então isso significa que o preço vai continuar caindo. E podemos ver que os topos dos preços estão ficando mais baixos aqui no gráfico. Isso é um potencial de queda. É exatamente nesse momento que vamos tentar lucrar. E posso ver que é um pequeno espaço, tudo vai funcionar, 1 minuto será suficiente e vamos verificar. Então, pessoal, isso é incrível, o preço continuou caindo e agora está no nível de suporte. Então, 1 minuto foi suficiente para isso. E como podem ver, analisamos tudo corretamente. O indicador estava certo, brilhante. Agora vamos trabalhar com outra situação. Então, pessoal, aqui quero abrir uma operação para baixo de 1 minuto imediatamente, porque posso ver a situação. Aqui o preço cruzou a média móvel de cima para baixo e ainda está se movendo para baixo. E podemos ver que o potencial geral é de queda. Há potencial para uma diminuição e os topos dos preços estão ficando mais baixos. Então posso ver que esse nível será rompido, porque agora está pressionando o nível. É bem provável que vejamos um movimento de rompimento. Isso vai ser muito bom e 1 minuto geralmente é suficiente para esses tipos de situação. Então agora vamos ver o que vai acontecer em breve, como o preço vai se mover dessa vez. Então, pessoal, isso é muito interessante porque dá para notar que o preço ainda está caindo, tivemos lucro aqui. Então, tivemos lucro graças a essa situação e nossa análise técnica estava certa. E o indicador também. É muito bom trabalhar com esse indicador, combinado a análise técnica com o sinal do indicador. Então, meu depósito agora é de mais de $5.000. Vamos encontrar outra situação que seja a última. Vamos achar algo interessante. Então, pessoal, aqui nessa situação quero abrir a operação para baixo de 1 minuto, porque posso ver que houve um bom movimento de alta e agora a partir desse ponto o preço reverteu e cruzou a média móvel de cima para baixo e ainda está caindo. Então podemos ver que a média móvel se inverteu e está se movendo junto com o preço. Isso significa que em breve o preço entrará em uma zona de correção. E esse é o pullback na direção oposta, porque geralmente acontece após um movimento muito forte em uma direção. O preço está entre o movimento de correção e essa correção sempre traz lucro se você souber trabalhar com ela. O preço está se movendo com confiança e vamos ver o que vai acontecer em breve. Então, pessoal, isso é incrível porque dá para ver que o preço ainda está se movendo e nós tivemos lucro aqui. Tivemos lucro graças a esse movimento de baixa e o indicador estava certo. E agora meu depósito é de cerca de $10.000, mais de $9.000. Isso é incrível. Vamos pegar os lucros e sair do mercado. Então todas as situações foram incríveis e muito lucrativas. E se vocês notarem, algumas situações foram semelhantes entre si. Isso novamente prova que essas situações são fáceis de encontrar. Elas se repetem e vocês podem procurá-las nos próprios gráficos e trabalhar da mesma forma que eu mostrei. Então, pessoal, muito obrigada por assistirem o vídeo. Espero que tenha sido útil e interessante para vocês. E agora vocês se sintam motivados o suficiente para tentar sozinhos. E lembre-se que da última vez eu fiz um sorteio e agora vocês podem ver as capturas de tela dos vencedores que ganharam $100. Obrigada, pessoal. Espero que vocês aproveitem o dinheiro. E aqui está outro sorteio, porque ainda tem um dinheiro para distribuir. E aqui vocês precisam seguir os passos, curtir esse vídeo,
se inscrever no canal, comentar abaixo do vídeo, entrar no meu chat fechado, me mandem uma mensagem privada no meu perfil pessoal. Eu sou a Emamila03 e no próximo vídeo vocês descobrirão que vocês se tornaram vencedores com certeza. Então, pessoal, eu desejo tudo de melhor para vocês, desejo boa sorte e até a próxima.